Vamos lá, né? Semana aqui começando, Vandique, queria falar inclusive com você nessa viagem cancelada de Lula. Li, né, alguns pontos que a gente pode debater mais, que a gente pode ter muito mais impacto em relação à questão política do que diplomática mesmo sobre a visita dele à China. Mas eu queria entender, né, a sua visão em relação sobre este cancelamento. O governo agora, né, deve priorizar realmente a apresentação deste arcabouço fiscal? Paula, primeiramente, a gente pode dizer que foi um faux pas, né, essa situação com Lula. Obviamente, ninguém quer ficar doente, mas eu tenho preocupação que a situação de saúde do presidente seja mais grave do que está sendo apontado pelos médicos, né? A gente não pode esquecer que o presidente teve um câncer, a gente não sabe o paradeiro desse câncer e se tem algo a ver com esse câncer. Me preocupa muito isso. Estabilidade econômica e política do país dependem da presença de uma pessoa que possa tocar o país, né? A gente já passou por muitos solavancos esses últimos, vamos dizer assim, 10 anos desde impeachment, etc. Foram vários solavancos. Já com relação à questão econômica no Brasil, nós não temos uma visão objetiva, clara, sobre arcabouço fiscal. Uma vez que a viagem, que era uma grande aposta, né, positiva, na agenda positiva do presidente, não se realizou, a alternativa, uma vez que essa agenda estava sendo propagada como uma grande vitória do governo, a relevância do Brasil para a China e toda essa situação, e em função dessa viagem, foi proposto que apenas após a volta, e por trás disso existia uma pequena cortina de fumaça, porque haveriam mais de 20, talvez 28 acordos comerciais que seriam trazidos debaixo do braço do Lula para apresentar para a população, que seriam algo positivo. Isso não aconteceu, então a gente tem o arcabouço fiscal para ser apresentado. Acho que se de fato esse arcabouço tem controle de gastos, que gasto não pode crescer mais do que receita e coisa e tal, que é exatamente o que é necessário para mostrar para o Brasil, né, o mercado e para o Brasil. O mercado é o Brasil, não existe mercado, não é o sujeito na Faria Lima, não. O mercado somos todos nós que nos beneficiamos de uma economia pujante e que temos o malefício de uma economia que derrapa. Quer dizer, esse é o mercado não é a Faria Lima é apenas a parte vocal do mercado, tá? Ela entende mais do que a média das pessoas. Então, isso é essencial que esse arcabouço fiscal, uma vez que não existe essa viagem e que não tem pontos positivos para trazer disso, que seja apresentado e que seja, de novo, as duas variáveis que eu sempre toco. Primeiro, que ele tem que ser crível. Crível significa que ele não pode ser alterado de acordo com as vontades do Congresso ou do governo, né? A gente precisa gastar mais, a gente gasta mais e muda. Não, aí ele deixou de fazer sentido. E segundo, ele precisa ser execuível. Se você tem uma amarra tão forte e é uma linha tênue para ser caminhada, porque ela não pode ser imutável, porque existem condições que exigem que o arcabouço seja flexibilizado, mas, pelo outro lado, ele tem que ser rígido o suficiente para que não se mude as regras fiscais, para que a gente não use a regra fiscal como política do governo, né, como parte do executivo. Então, são as questões que pairam e que deveriam, e eu espero que sejam apresentadas para acalmar o mercado. Todo mundo aguarda, né, Vandique, o mercado ansioso, principalmente em relação a este arcabouço fiscal, a este plano econômico, né, que enfim não foi apresentado, que deveria, né, ter sido pelo menos ali apresentado um esboço dele desde a época da campanha, inclusive, né, um dos pontos importantes até para o próprio eleitor ter ali ferramentas ao escolher o seu candidato, entender muito mais toda essa questão econômica. Nós já estamos aí entrando já, né, chegando próximo dos 100 dias do governo, sem esta sinalização, agora sim, né, não acho que acredita que tem algum empecilho para que o governo apresente este plano. Então, princípio, seria prorrogado por conta da ida à China, porém agora já não temos mais a viagem cancelada oficialmente, nem Haddad nem Lula, nada tem aí de justificativa para que esse arcabouço não seja então apresentado. É o que o mercado aguarda justamente para entender, né, equalizar exatamente as contas do governo.